Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast, que é um produto técnico do mestrado do Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde da Universidade Federal de Viçosa. Nós estamos com a mestranda Tauana Vaz Almeida para conversar conosco sobre o tema Infodemia de Covid-19 e o impacto mental em mulheres idosas brasileiras. Tauana, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda a este podcast. Eu agradeço o convite de estar aqui falando sobre um tema tão relevante, A infodemia. Como é um tema muito importante, eu vou pedir que você comece conceituando infodemia, por favor. A infodemia ela significa um excesso de informação associada a um assunto específico. Vai incluir falsas teorias, as famosas fake news, e muitas vezes vão estar provocando desinformação, confusão, pânico, e além de manipular informações com intenção duvidosa. É um termo que ganhou um impulso com a pandemia de Covid-19. Sem dúvida, realmente é um tema muito relevante que tem que ser conversado. E como foi essa sua escolha para trabalhar com mulheres idosas especificamente? Eu sou ginecologista, há 10 anos eu atuo trabalhando com mulheres e tenho observado que a expectativa de vida da mulher ela tem aumentado. Já podemos hoje observar o fenômeno da feminização da velhice. As mulheres já representam a maioria dos idosos no Brasil, cerca de 56%. A estimativa de vida delas também é maior em relação aos homens, elas já vivem cerca de 5 a 7 anos a mais que os homens. E a população idosa, durante a pandemia, foi considerada o principal grupo de risco para os efeitos da infodemia de Covid-19, esse excesso de informação. Tanto tendo em vista a fragilidade física, mental, as comorbidades que às vezes já existiam e também por ser mais susceptível a complicações e as necessidades de informação. Então, nesse contexto de pandemia, o isolamento social, as idosas elas se viram impulsionadas ou até mesmo obrigadas a usar a internet. Seja por WhatsApp, Facebook, Instagram, noticiários, foi a forma que eles tiveram, às vezes, de se aproximar da família, do entretenimento e até também para poder entender, a Covid-19, essa coisa nova que veio aí avassaladora. É verdade, com a pandemia muitas pessoas migraram para a internet sem dúvida nenhuma. E quais são as consequências da infodemia para essas pessoas? O excesso de informação, muitas vezes as notícias falsas, enganosas, elas podem realmente custar vidas. Então tem um exemplo claro que teve lá no Irã. Circularam notícias falsas de que beber álcool traria uma proteção contra a Covid-19 ou até mesmo mataria o coronavírus. Com isso, mais de 700 pessoas morreram porque tomaram álcool de origem desconhecida que estava contaminado com metanol. Outro exemplo de uma consequência da infodemia foi o que ocorreu lá no Reino Unido. Eles compartilharam que era através da telefonia móvel que estava propagando o coronavírus. As pessoas desesperadas, não sabiam realmente de onde veio essa coisa nova. E eles começaram a incendiar torres, começaram a agredir os funcionários. Então, realmente, através de uma notícia infundada, vidas foram levadas. E com relação à saúde mental dessas idosas, houve algum impacto também na saúde mental delas? É nítido que nesse contexto de pandemia, todos os aspectos de vida eles foram afetados, Mas a gente sabe que a saúde mental, principalmente das pessoas idosas, o medo de pegar Covid, de passar para um ente querido, os idosos eles tiveram que se isolar. E muitas vezes fragilizados, porque a família como zelo, ele não queria visitar o pai, não queria levar os netos para estar em contato com os avós, então esse contato físico ele foi quebrado. E a população idosa, ela merece esse destaque, na propagação dessas doenças, das fake news, porque os indivíduos com mais de 65 anos, eles são mais propensos, cerca de 7 vezes, a espalhar notícias falsas do que as pessoas com menos de 29 anos. Então, o uso da internet no Brasil, ele cresceu em todas as faixas etárias, mas foi mais acelerado nas idades mais avançadas. Então, teve um aumento aí com as pessoas com mais de 60 anos.
elas chegaram a utilizar cerca de 45%, né, a mais a internet, rede social, do que era antes da pandemia. Com isso, histórias falsas, enganosas, às vezes compartilham sem realmente verificar de onde veio e nem saber, né, a qualidade. Então, com o aumento do uso da internet pelos idosos e sendo a população idosa mais susceptível à propagação de fake news, esse excesso de informação a partir da televisão, rede social, ele acabou repercutindo negativamente sobre a saúde mental dos idosos. Então, número de mortos, falta de leito, a todo momento era isso no noticiário. Falta oxigênio, pessoas deixaram as pessoas com pensamentos ruins, de medo, de angústia, de solidão, e com isso gerando sintomas, o aumento, né, desses sintomas de ansiedade e depressão. Você comentou que pessoas acima de 65 anos são 7 vezes mais suscetíveis a acreditar numa fake news. Existe alguma explicação por trás disso? Essas pessoas, a maioria, né, dos idosos, como a gente viu que houve um crescimento, eles entram na internet e para eles aquilo ali é uma verdade absoluta. Então, muitas vezes esses idosos são considerados como se fosse um analfabeto relacionado à parte de internet. Então, esse é o grande motivo, né? Eles não têm aquele senso crítico de procurar uma fonte realmente e saber se aquela notícia é verdadeira. E muitas vezes sai compartilhando em grupos, realmente porque ele acha que aquilo ali é uma verdade. Entendi. Existe alguma relação com a quantidade de horas que essas pessoas ficam no computador ou nas redes sociais? Pessoas que ficam 5, 6 horas. Existe alguma relação desse número de horas que elas passam conectadas com quadros de ansiedade? Essas pessoas elas desenvolvem mais quadros de depressão? Existe alguma relação com relação à duração que ela passa conectada? Foi justamente isso que eu fiz no meu trabalho, né? Eu observei essa associação de tempo gasto nas mídias sociais com maior sintoma de ansiedade e depressão. Então, eu observei que as pessoas que gastam 4 horas ou mais acessando informações relacionadas à Covid-19, rede social e televisão, eles são mais propensos a apresentar sintomas de ansiedade. Então, a chance de apresentar uma ansiedade chegou a ser cerca de 27% maior nos indivíduos que assistiam 4 horas ou mais de televisão por dia relacionados à Covid e 25% maior naqueles que tinham acesso às redes sociais relacionados à Covid-19. Em relação à depressão, o acesso às redes sociais e à rádio que foi relacionado, né, um aumento. Então, as pessoas chegaram a ter 41% a mais de sintomas depressivos quando passavam 4 horas ou mais escutando notícias relacionadas à Covid-19. Gostaria de saber agora o porquê da escolha do produto técnico ser em formato de podcast. Durante a pandemia, houve uma mudança profunda de modo abrupto, né? Isolamento social, mudança de hábito das famílias, o trabalho remoto, então muitas pessoas em home office, e o rádio ele passou a ser fundamental na aquisição de informação. Durante a pandemia, a gente viu que houve uma ascensão do formato de podcast e o Brasil chegou a alcançar o 3º lugar no ranking mundial de consumo de podcasts. A importância dele é que assim, é uma notícia de qualidade que você consegue muitas vezes associar com as suas atividades do dia a dia. Então, às vezes, quando você está fazendo suas atividades domésticas, navegando na internet, ou até mesmo trabalhando, estudando, você consegue estar em paralelo tendo essa notícia através desse formato de podcast, que é uma notícia, um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, né? Onde você consegue esclarecer sobre coisas importantes, como a gente está conversando sobre a infodemia, esse excesso de informação. Como que nós podemos ajudar a combater a infodemia de Covid-19? Bom, a primeira coisa é sempre desconfiar que uma notícia sensacionalista ou absurda demais.
Por quê? Porque as pessoas que criam essas fake news e compartilham de uma maneira intencional, elas estão sempre buscando um gatilho e um mecanismo para que as pessoas fiquem chocadas e logo já compartilhem na mesma hora. Então, como que a gente faz para poder combater? Buscando sempre informação em veículos oficiais e confiáveis, como os sites da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do governo, e confirmar se a notícia que chegou para você realmente ela é falsa ou não. E sempre assim, o mais importante é verificar se a notícia ela é verdadeira ou não antes de você compartilhar. E se uma idosa, né, porventura, ela já está sentindo algum quadro de ansiedade, algum quadro de depressão, se ela já está com a saúde mental dela de certa forma debilitada, qual solução nós temos para esse problema? Hoje a gente tem vários programas, né, de saúde mental disponíveis pela rede de atenção de saúde, via SUS, grupos que acolhem mesmo esses idosos de terceira idade, que programa atividades como forró, como roda de conversa, atividade física ao ar livre. Então isso é muito importante, né? Procurar uma ajuda, perceber o que está ficando com choro mais frequente, desanimado, aquela sensação de vazio, é muito importante procurar ajuda o quanto antes para poder evitar os agravos dessa saúde mental. Os programas também com a família, né? Agora que a gente consegue viver uma vida um pouco mais normal, então fazer programas em família e tentar ao máximo desapegar dos meios de comunicação. É importante sim, mas tem que existir um equilíbrio, né? Acessar as redes sociais, ter acesso à televisão, rádio, consumir sim uma notícia de qualidade, igual a gente falou, sempre verificando a fonte, né, se realmente é verdadeira. Então isso vai ser muito importante para ajudar a idosa nesse momento. Tawana, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, compartilhar informação de qualidade, um tema tão relevante, e agora abre espaço para você ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Esse é um tema muito atual, né? A gente pôde observar mudanças dos hábitos de vida durante a pandemia. Ele ocorreu significativamente, tivemos novos usuários de internet, principalmente na faixa etária estudada, que foi de 60 anos ou mais. É um público que é mais suscetível a acreditar nessas fake news. As idosas tiveram um impacto na saúde mental, principalmente com o aumento de ansiedade e depressão. Então, por isso que é muito importante receber uma notícia, ela é muito absurda, ela é sensacionalista, busca realmente, né, uma informação para ver nos veículos oficiais se realmente procede ou não. Então, estudos como esse, eles vão ser importantes porque vão ajudar a identificar esses efeitos da infodemia na saúde mental das idosas, buscando soluções, né, para poder promover criação e efetivar programas, projetos que possam intervir e reduzir esses impactos que vão causar na vida dessas idosas. Atividades ao ar livre, rodas de conversa, atividade física, atividade em famílias, entre outras iniciativas que vão estar impulsionando os idosos a desapegar dos meios de comunicação de modo excessivo, né? Utilizando sempre de um modo equilibrado e consciente. Então, o que é mais importante, o que tem que ficar de tudo isso é que, assim, vamos prezar pela qualidade e pela fonte de informação e não simplesmente receber uma mensagem e já sair passando para frente sem saber se realmente procede. Muito obrigado!